Rapaziada, guerra aberta no bolsonarismo. Nicolas Ferreira dividiu completamente a galera. Muitos estão ali com os filhos do Bolsonaro, talvez até com o próprio Bolsonaro, e muitos estão com o Nicolas. Tá rolando uma treta gigantesca no Twitter envolvendo diversos nomes importantes e eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ok? Então vamos lá. Primeira coisa relevante, Nicolas Ferreira está montando uma bancada paralela, os chamados nicolistas, e é óbvio que ele tá recrutando um monte de ex-MBL. Enfim, o Nicolas tá montando essa bancada de traidores do bolsonarismo que tem a estratégia de romper com o Bolsonaro sem perder apoio. Para isso, eles ficam fazendo críticas pontuais para se saírem por cima e mais legitimados para uma base, ao mesmo tempo sem ser honesto com essa própria base que eles estão querendo romper. É uma estratégiazinha bem baixa, para ser sincero, e agora a galera já percebeu e até desenhou um negócio gigantesco aqui de como tá acontecendo. Mostrando a bancada, né? Ben Mendes saiu recentemente. Rodrigo Constantino, cara, toda hora esquerando contra o Bolsonaro e pró-Nicolas no Twitter. Fernando Holliday, mesma coisa. Odiava o Bolsonaro. Bétega, mesma coisa. Costenaro, mesma coisa. Então ele pegou a bancada aqui de traidores do MBL que vão trair o bolsonarismo pra serem pró-Nicolas porque eles vão ter ganho eleitoral com isso. Essa é a estratégia dessa galera. E aí, os bolsonaristas lealistas que estão muito putos com o que tá acontecendo, desenharam isso aqui. Qual que é o plano do Nicolas e como ele está sendo executado pra causar essas intrigas? Primeiro, ele é um deputado com grande alcance nas redes sociais. E aí ele compartilha posts selecionados de páginas e pessoas específicas. Por exemplo, ele compartilha um cara falando: eu odeio Lula, o Nine prometeu picanha e não entregou. Um post que todo mundo concordaria, que é uma zoeira barata, algum jargão contra o Lula, beleza. Aí ele parece inocente. É o Nicolas compartilhando um ataque contra o Lula. E aí você vai ver os próximos posts desses perfis que foram validados pelo Nicolas e que ganharam a audiência dele. E aí esses perfis vão começar a fazer ataques à família Bolsonaro. Então essa é a estratégia. O Nicolas, ele não ataca diretamente e nem compartilha um post que está diretamente atacando, mas ele fica compartilhando posts de ataque à esquerda dos perfis que ficam consistentemente atacando os Bolsonaro. Então assim, tá na cara de todo mundo. E aí quando apontam pra ele, ele fala: não, eu compartilhei só um post contra o Lula. E assim, os mesmos perfis já fazem meses, isso já está validado. Então aqui tá a parada. Reforço cruzado, defende pautas semelhantes, promove um deputado, acontece muito com políticos de fato, interage com a base dele, também insere críticas diretas ou indiretas a outras lideranças da direita, muitas vezes de forma sutil ou estratégica. Então o Nicolas vai lenhando quem tá fora da panelinha dele, e quem não é Nicolas acima do Bolsonaro. Quem não for Nicolas acima do Bolsonaro, ele vai ficar estrategicamente lenhando. E um dos perfis que faz esse tipo de coisa é o Space Liberdade, né? A maior página de notícias bolsonarista ou agora nicolista do Twitter. Gester74 mandou R$5. É o Ben Pontes. BH, o Mendes está do nosso lado ainda. Maldito Ben Pentes! Maldito Ben Pentes! Cara, toda vez isso, cara. Maldito Ben Pentes. Porra, desculpa, Ben Pontes. Ben Pontes. Não é o Ben Mendes. Ah, que gafe, maldita. Ben Pênis. Beleza, aí tem esse perfil Space Liberdade que é um exemplo desse tipo de coisa. E tivemos agora o Eduardo Bolsonaro chegando na treta de maneira frontal após uma resposta também do Nicolas. Vou mostrar pra vocês, mas antes entendam isso. Eu já postei um vídeo aqui no canal que fala sobre o primeiro episódio dessa treta, que vai estar aí na tela pra vocês. Hoje é o segundo episódio com a treta se intensificando, então eu falei já do que esse Space Liberdade faz, então dá uma olhada aqui. Esse episódio aqui, inclusive, tá mais interessante que o outro. É muito do que o professor Olavo dizia. Há uma nova geração que não quer mudar o sistema, mas fazer parte desse sistema. O foco jamais pode ser o poder. O foco tem que ser sempre o interesse público. Agora veja lá quem apoia o perfil dele. Quem que apoia, gente? O perfil do Kevin. Quem que apoia o Space Liberdade? Quem é? Após Eduardo postar isso daqui, a figurinha foi lá compartilhar o Space Liberdade. Parece haver uma condicionante. Ele só compartilha quem não apoia o Flávio. Pois é, Eduardo. Ou seja, no final das contas, pai Lula o agradece demais. Então, o Kevin, ele fez um vídeo, pra quem não assistiu meu outro vídeo, no qual ele falava que não ia votar no Flávio no primeiro turno. E aí o Eduardo Bolsonaro foi lá e criticou esse cara e rolou meio que um cancelamento desse perfil pela base bolsonarista de: tu não vai votar no Flávio, então vamos perder seguidores, deixa de seguir, bloqueia. Aí o Nicolas foi lá e começou a retweetar esse perfil, que falou que não ia votar no Flávio no primeiro turno. E a base renanista crescendo pra dentro. Mas tudo bem, não vou tocar nesse ponto agora. Mas é verdade. O Nicolas, ele vai envenenando o bolsonarismo e quando ele vê, pô, a onça vai abatê-lo, tá? A onça vai abatê-lo, porque ele não tem projeto majoritário, ele é apenas uma figura popular, né? E as pessoas precisam de projeto majoritário. E ninguém vai querer ir de brochaiado. Então daí o Eduardo respondeu isso aqui, compartilhando esse vídeo que a gente acabou de ver. Denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio
Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Adivinha quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede união da direita. Rapaziada. Então quem pede união da direita hoje em dia são as pessoas contra o Bolsonaro. Veja só que engraçado, parece que o jogo virou, né? Os caras estão envenenando o bolsonarismo por dentro, compartilhando não votar no Flávio e falando que vocês não podem me criticar, porque a gente tem que unir a direita aqui contra o Lula. Puta que pariu, cara. Brutal, brutal. Mas aqui ele não citou o nome do Nicolas diretamente, né? Adivinha quem compartilhou no dia dele? Compartilha um vídeo que mostra que o Nicolas que compartilhou ele no dia, que ele estava sendo cancelado, né? Enfim, vamos pra próxima. Silvio Grimaldo, que é o herdeiro intelectual de Olavo de Carvalho, que me bloqueou aqui ao vivo semana passada, porque eu dei uma pequena zoadinha que ele utilizou um argumento da esquerda, ele batia papo comigo de boa. Foi só dar uma zoadinha que ele me bloqueou, mas enfim. Post compartilhado, contra o Lula e em defesa do pai do rapaz. Foi o que o Silvio falou. Aí, esse foi o post que o Nicolas compartilhou após o Space Liberdade sofrer cancelamento. E o post foi esse. Sim, e foi Bolsonaro que concretizou o Pix pros brasileiros, larápio. Então ele tá compartilhando um post do Space Liberdade atacando o Lula, no momento que ele estava sendo cancelado. E aí, olha que canalhas, eles utilizam, nossa, eu estava aqui, na verdade, defendendo o Bolsonaro, indo literalmente contra a estratégia deles de descredibilizar esse perfil que não votaria no Flávio. O Nicolas, ele joga muito liso, cara. Ele joga muito liso, porque ele vai num momento, aqui eu tô ajudando. Daí um post parceiro dele, que é o do Silvio Grimaldo, que sempre ataca os Bolsonaro também, vai lá e faz um post, aqui ó, um post respondendo o Eduardo Bolsonaro, tá? Olha aqui ó, pum, como assim tu tá reclamando do Nicolas? Ó o post que ele fez. E tacou aqui o post do Nicolas defendendo o Bolsonaro e atacando o Lula. E aí, o Nicolas foi lá e respondeu. Aqui ele se passou um pouco no erro, tá? Aqui a estratégia dele começou a ficar explícita, porque ele meteu um kkk. Tipo, aí ele tirou a faca e foi visto. Era só pra ele tirar a faca rapidinho. Era só pra tirar a pistola tipo o Velho Oeste, ó, dar o tiro e nem mostrar. Aí aqui ele tirou a pistola. Aqui a pistola foi exposta. Porque ele endossou o Silvio Grimaldo tentando descancelar ele aqui e falar que o Eduardo estava errado em fazer a crítica a ele. Aí o Eduardo respondeu, marcando ele, finalmente, aqui a guerra se tornou aberta. Risinho de deboche pra mim, Nicolas. E marcou Nicolas. Ao que parece, não há limites para o seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoiou você quando era um assessor desconhecido e com um sonho em mente. Eu realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos. Mas meses se passaram e você continua colocando Flávio numa espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, você apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou, o que é verdade. O Nicolas não apoia explicitamente o Flávio, ele apenas faz microdoses de apoio para fingir que não abandonou. Você continua exigindo que o seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado. Pura verdade, Eduardo Bolsonaro está canetando aqui, tá? Ele está canetando. Isso aqui é só verdade. Não bastasse isso, continua dando projeção a figuras abjetas, como o Silvio Grimaldo, que odeiam minha família. É triste de ver, mas espero que caia na real. A eleição de Flávio não é um capricho da minha família. É sim. Mas a única chance real de acabarmos com um regime que persegue senhorinha e cidadãos inocentes. É tudo pela Dona Maria hipotética, né? Vocês não querem o poder. Pra cima de Moá. Pra cima de Moá. Vamos lá. Afasta-se desse tipo de gente que apenas rebaixa sua história até aqui. Deixe eventuais desavenças de lado. Não por mim, não pela minha família, mas pelo Brasil. Ou tudo que lhe restará é o risinho de deboche. Ainda terminou com ameaça. Ameaça. Tu vai fazer o quê, Eduardo? Então cancela ele de uma vez. Então fala pro Jair escrever uma carta. Nicolas Ferreira é traidor. Vamos lá. Toma coragem, porra. Senão vocês vão esperar ele ficar grande demais. E aí não vai ter como. Parem de se acovardar. Parem de se acovardar. Que aí vai ser a hora dele atacar diretamente vocês. E aí ele já vai estar grande demais pra vocês conseguirem fazer alguma coisa. E os nicolistas vão vencer. Eu não sei ainda quem vai vencer isso aqui. Se são os nicolistas ou se são os filhos do Bolsonaro. Tem que ver como o Bolsonaro vai se posicionar nessa história. Porque eu já nem tenho certeza mais como. Porque a própria Michelle também tá do lado do Nicolas. Então vai ser os filhos ou a esposa. Agora, pra decidir a presidência da República, foi os filhos. Será que a esposa leva a próxima?
E a treta escalou. Esse post aqui do Eduardo Bolsonaro foi um ratio gigante aqui no Nicolas. 18 fucking mil likes contra 4.3 do Nicolas. Então, é claro, ele usou um textão, né? Que é mais likeável que uma risadinha. Mas foi um ataque relevante, tá? Foi o primeiro ataque direto ali de um filho do Bolsonaro ao Nicolas. Assim, porrada. Tá debochando da minha família. Tá me sabotando. Tá sabotando o bolsonarismo. Não apoio o Flávio. Expôs tudo. Jogou todas as cartas na mesa aqui o Eduardo, tá? Jogou as cartas na mesa. 4 milhões de views. Muito bem pontuado, Pablo. Nossa, quase falei pardo. Muito bem pontuado, Pablo. E aqui no dia seguinte, a treta continua. Eduardo Bolsonaro. Eduardo se perdeu. Eduardo não está bem. Eduardo só atrapalha. Todas falas do Nicolas Ferreira. Assistam. Simplesmente assistam. Ele, de novo, compartilha o Kim Paim, que é um cara que fica todo dia atacando o Nicolas. Então ele tá usando a mesma estratégia, só que pelo menos ele tá sendo mais direto que o Nicolas. E aí o Kim Paim vai ler aqui o tweet do Mário Frias, que é o ex-ministro da Cultura do governo Bolsonaro. Uma explicação que eu acho que tá um pouco mais organizada. Quem acha que Eduardo está procurando picuinhas por bobagem, não entende como funcionam as redes sociais. Como assim, Mário? Há um bom tempo que Nicolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo. Óbvio, ele não faz de forma aberta. Ele pega uma postagem contra o PT, ou que não tem a crítica aberta ao bolsonarismo, e comenta e curte. Isso te parece inofensivo, não é mesmo? Mas, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o Nicolas faz isso, ele pega o seu imenso engajamento e empresta a essa pessoa que está pregando o voto nulo ou difamando a família Bolsonaro em outras postagens. É tão eficiente quanto fazer patrocínio pago. Na prática, Nicolas está treinando o algoritmo para dar relevância aos adversários do Bolsonaro. O que ele faz? Ele compartilha o Space Liberdade, falando mal do PT. As pessoas que não entendem muito, tá ali na rede social... E sim, ele printou o post e grifou coloridinho todas as partes, cara. Eu não tinha percebido isso, né, cara? Por que ele fez isso? Era só falar, né? Boca aberta. Esse perfil aqui foi comprado pelo Nicolas. O Nicolas, eu gosto dele, eu vejo ele como uma liderança, logo eu vou seguir o perfil, porque é quase com a recomendação do Nicolas. O cara tá ali, né? 2 postagens em relação ao Lula. Aí uma postagem meio safadinha, sabe? Você fala, pô, que postagem safadinha desse perfil, sabe? Aí o cara fica meio assim e ele começa a receber umas postagens safadinhas. Daqui a pouco ele nem percebe, já tá, né? Tomando uma pernada. Pra trazer um exemplo, tá proibido viajar aqui dentro. Como é que funciona, né? Enfim, ele vai pegar vários posts aqui, safadinhos, da galera do Nicolas Ferreira atacando eles. Que eu não vou ficar mostrando um por um aqui, porque honestamente foda-se. Mas um dos principais flancos dessa batalha é Ana Campagnolo, que trabalhou contra a candidatura do Carlos lá em Santa Catarina, que foi super atacada e cancelada pelos Bolsonaro loyalists, mas que ela só sobreviveu porque ela foi amparada pelo Nicolas Ferreira e virou da bancada nicolista, que vai contar com ela e vários outros deputados. E aí ela fez esse vídeo aqui. Deputada Ana Campagnolo, eu sei que você conhece meu trabalho, deputada conservadora, única mulher de direita em Santa Catarina. E eu estou com... Única mulher de direita em Santa Catarina. Então, esse aqui é os nicolistas ali tentando, não, nós somos a direita, todo bolsonaristão será nosso, pau no cu dos outros. E fazendo ali uma bancada paralela dentro do bolsonarismo sem perder apoio. Aí o Bolsonaro, única mulher de Santa Catarina. Aí o Nicolas foi lá e retweetou o post dela e publicou no Instagram o post dela e vai apoiar ela pra deputada. E o Bolsonaro não vota nela e o Nicolas vota nela. Então tá essa parada muito louca. Vamos pro próximo, que tem coisa pra caramba. Tem esse idiota do Leandro Herschel aqui, mas acho que nem vale a pena entrar aqui. Mas ó, outro flanco que tá se abrindo são esses aqui. Temos visto, nicolista, Fernanda Salles, temos visto desde o início de 2020 uma tentativa clara de boicote, aqueles que não aceitaram o desvio de rota ideológico que vem acontecendo no bolsonarismo. Basta observar o que acontece a partir daquele ano. Conservadores, muitos alunos de Olavo, passam a ser alvos dentro do próprio movimento. Conservador que se opôs ao pragmatismo suicida dos acordões contra o sistema se tornou inimigo. E aqui eu vou simplificar pra vocês, amigos. Não tem nada de ideológico, de somos mais conservadores que eles. Não tem porra nenhuma, porque eles não produzem porra nenhuma. Eles só querem ter o grupo político deles com mandatos e tirar os mandatos do outro grupo na direita e tirar a liderança de dentro da família. E daí eles ficam utilizando momentos de estratégia dos Bolsonaro pra falar, nós somos a verdadeira direita, pau no cu deles. Toda hora, nós somos a verdadeira direita, pau no cu deles. Só que eles não são a verdadeira direita, eles não estão defendendo de fato essas ideologias. Eles só estão utilizando dessas horas que os Bolsonaro escorregam na ideologia pra ficar atacando eles, porque eles querem ferrar com eles. É só por isso. Eles não estão fazendo isso pela ideologia. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Porque se fosse um rompimento ideológico honesto, eles rompiam de fato. E não ficavam nessa que eu amo Bolsonaro, mas eu não gostei disso aqui e eu estou mais de direita que eles. Mas eu amo Bolsonaro, mas eles são o Bolsonaro, é o Bolsonaro, mas eu sou mais e ele está errando. Então, cara...
que pariu. É muito suja essa estratégia, na moral. É muito suja essa estratégia. Puta que pariu. O nicolismo é mais próximo da missão do que do bolsonarismo clássico. Sim. Só que eles são a escória da missão. É isso aqui. O nicolismo é isso aqui. É a deserção da missão. E você pega todos os projetos políticos, os pensadores, a revista Valete, a dinâmica de grupo, o partido próprio, joga tudo isso fora, pega só os traidores oportunistas e enfia numa bancada de direita. É isso o nicolismo, porra. Ó, Silvio Grimaldo aqui embaixo, tá? Bom, enfim, e a treta segue. Aí, vale dizer aqui, né? A bancada nicolista conta com essa galera. Vamos renovar o Congresso e acordar o Brasil. E assim, relações ok's que eu tenho com o Guilherme Kilter, tá? Mas vou expor aqui as coisas que estão acontecendo. Nossa, esse Pedro Ponce ex-MST, que decadência, hein, Kilter? Colocaram um imbecil como o Pedro Ponce dentro do seu grupo político. Esse é o problema da bancada nicolista, galera. Eles estão pegando os piores, os mais fajutos. Os mais fajutos. Assim, claramente, o Kilter, o Pavanato, eles têm um QI acima dos outros. Só que aí eles jogam vários idiotas dentro, como se não fosse nada, e aí baixa a média de QI do grupo como um todo. O Consta também. Constantino é grupo total nicolista. Toda hora agora, que atacando os Bolsonaro. Enfim, aí eu peguei aqui o Kilter, né, que tava postando aqui foto com o Nicolas e tal, pra mostrar como ele está agindo no Twitter. Ó, dele joga isso aqui, ó. Veja todas as vezes que o Nicolas Ferreira declarou apoio a Flávio Bolsonaro e os vídeos que já fez para desgastar o governo Lula. Então o Space Liberdade, que é da galera nicolista, tá compartilhando as microdoses de apoio do Nicolas ao Flávio pra dizer, não, ele apoia o Flávio sim, esses bolsonaristas que tão louco. Só que, cara, pra cima de Moá, galera. Tá aqui, ó, pega o perfil dele no Instagram. Vamos contar juntos quantas vezes o Nicolas postou sobre o Flávio Bolsonaro no Instagram dele, que tem 22 milhões de seguidores. Cuidado para não perder a conta. Esse é o exemplo de um parlamentar que quer tirar o PT do poder. E aí ele fez aqui o print do Nicolas. Quantas vezes Nicolas postou sobre o Flávio? Faça a conta você. E aí tem aqui, ó, um monte de vídeo e nada de pré-campanha do Flávio. Foda-se. E aí, qual que foi o perfil que fez esse ataque aqui ao Nicolas e aos nicolistas? Cara, essa novela tá ficando muito interessante. Foi um perfil chamado João. Caralho, eu acabei de ver que ele me segue. Cara, você viu que todas essas pessoas que eu analisei me seguem? Todos! Caralho, todo perfil que eu vou abrir dessa treta, eles me seguem. Os nicolistas, os bolsonaristas, em geral. Que doideira, cara. Eu sempre me surpreendo com isso. BH referência na política brasileira. Não, calma. Eu vou mostrar quem é esse João 32. João, não me dê um follow. Eu vou ter que expor isso porque é muito engraçado, é muito interessante. Não leve a mal, João 32. Beleza. O João 832, ele fez esse post aqui, né? Cara, que eu já me perdi aqui na novela. Ele fez esse post correto. João 32 está fazendo uma crítica mais do que correta ao Nicolas Ferreira. E ele está mostrando que o Nicolas, de fato, não está fazendo campanha para Flávio Bolsonaro. Eu vou dar RT aqui, inclusive. E olha como pegou, tá? Olha como pegou, 3 mil likes. E aí, tem esse post aqui da Sofia Real, acho que antes de ontem. Carluxo ficou tão emocionado que nem lembrou de negar que o fake é dele. Ela mandou assim, acordado essas horas, Carluxo? Aí ele respondeu, sua mãe quer mais uma, acabou me acordando. Aí o perfil não nega ser o Carluxo. Ai, caralho, meu. Muito engraçado essa treta, cara. Abraço, Carluxo. Abraço. Abraço, Carluxo. Abraço, Nicolas Ferreira. Abraço, Guilherme Kilter. Abraço, Gabriel Costenaro. Abraço a todos os envolvidos aqui nessa treta. Tamo junto. Espero que estejam acompanhando aqui essa grande live ou no canal de cortes. Muito assistido da política nacional, tá? Por pessoas relevantes de todo o espectro político, tá? Jones Manuel, sei que você tá assistindo essa live e você vai flopar. Você não será eleito em Pernambuco, canalha. Ah, isso é muito engraçado, cara. Bom, e aí tem um próprio tweet do Carlos, tá? No âmbito dessa treta ainda. Pra finalizar. Salve, Álvaro Borba. Se é do PL e não posta, não se posiciona e nem menciona o apoio a Flávio Bolsonaro em reuniões políticas, não merece confiança. Quem se omite agora está, na prática, traindo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está preso de forma ilegal, sendo censurado e submetido a uma situação desumana. E fica a constatação, se agem assim agora, imagine depois com mandatos na mão. 14 mil likes aqui. Estão colocando o pau na mesa e finalmente expondo a estratégia dos nicolistas pra dentro do bolsonarismo. Está acontecendo, tá? Então, a treta acabou por aí, porque aconteceu, tipo, nesses últimos dias, eu compilei aqui 3 dias pra vocês, e a direita está bem dividida entre nicolistas e os bolsonaristas.
Nicolistas tentando sabotar ali Flávio Bolsonaro e o entorno dos filhos, e bolsonaristas tentando sabotar o Nicolas Ferreira para ele não tomar a liderança e o Nicolas querendo a liderança. Rachou! O bolsonarismo rachou! E finalmente, diferente das outras vezes, mais gente percebeu. Tanto que eu fiz um post aqui no Twitter ontem, joguei aqui, ó. Em uma guerra frontal e declarada, quem vence? Nicolas Ferreira ou os filhos do Bolsonaro? Porque essa guerra tá cada vez mais próxima de acontecer, tá? Direta, frontal, assim, tipo, tentando cancelar completamente, falando que é traidor e foda-se. Se os Bolsonaro tomarem coragem, eu acho que quanto antes acontecer pra eles, melhor. Quanto mais demorar pra acontecer, pior pro Nicolas. Talvez eles contem que o Flávio seja eleito e daí dê pra cancelar o Nicolas. Talvez esse seja um momento um pouco melhor para os Bolsonaro tentarem romper. Eles tentarem vencer a eleição e aí cancelar o Nicolas. Mas em algum momento eles vão ter que fazer isso. Aí, cara, eu tuitei, dá uma olhada. Apesar de ter tido 555 likes, teve 25 mil views e 590 comentários. Quase 600 pessoas comentaram nisso aqui. Aí o Pessoa falou, quem vence? Quem vence? Renan. 550 likes. O cara me deu... desfiz o Rachel. Toma, ele tinha me feito um Rachel. Eu falei, o cara vai me dar Rachel daqui a pouco, mas esse é do bem. Eu peguei aquela cena, hoje é no amor, do Tropa de Elite. Mas eu desfiz o Rachel, receba a pessoa, receive. Mas teve vários aqui comentando, tá? Teve a galera. E pela primeira vez eu vi que a militância está dividida. A militância bolsonarista está escolhendo lado. E aí a gente tem três tipos. Os que estão do lado do Nicolas, os que estão do lado dos Bolsonaro e os que estão em negação. Tem vários desses também. E é muito engraçado. Eles estão tipo filhos de pais que estão se separando assim. Não, por favor, isso é mentira, isso é coisa da esquerda. Não é, tá? Então vamos passar aqui o tweet do Pessoa e vamos aqui pros militantes nicolistas e bolsonaristas. Ó, Nicolas, moleque idiota, cheio de ego, os Bolsonaros têm história, serão lembrados sempre na história. Se o povo tivesse mais cultura, Nicolas jamais teria relevância. O deboche e usar o nome de Deus em vão são suas características. Militância dividida é sinal de rompimento, tá? E eles estão trabalhando pra dividir cada vez mais a militância e pra ver quem junta o maior exército. Se o traíra do Nicolas continuar desconsiderando o bolsonarismo e não compartilhar os feitos positivos do Flávio, quais? E continuar não repostando os posts, quem vai perder serão os conservadores e o Brasil. E começou forte e depois deu uma regada, né? Ó, daí tem os aqui em negação, ó. A tia Conceição Mendonça, tia do Zap. Enquanto um faz alianças até com o diabo para ganhar, outros ficam se digladiando por brigar demais que o líder da direita está como está. Há pessoas que nunca aprendem. Então tem os órfãos aqui. Não, os meus pais estão se separando, não, Nicolas, a mamãe Nicolas e papai Bolsonaro. Muito triste essa situação dessas pessoas, puta que pariu. Claro que é Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo com certeza. Esse menino vai se arrepender do que está fazendo com a gente. Acupuntura Selma, são sempre tias do Zap. E vamos tentar medir aqui quem é que tá ganhando, porque isso aqui furou total a bolha. Tá tendo tipo muito comentário nicolista ou bolsonarista. Ó, esse é mais um órfão. Pessoas infiltradas para tentar enfraquecer por dentro o bolsonarismo. Falhou nesse momento, mas conseguiu abrir uma ferida que vai adoecer quem está do lado do Nicolas. Não, ele tá atacando o Nicolas. E vocês nem perceberam isso. Eles feriram a ideia Nicolas Ferreira. E nenhum de vocês está percebendo isso. Não dá pra entender direito o que essas pessoas falam, né? Nicolas só tem engajamento, mas não tem liderança. Seus seguidores são na grande maioria bolsonaristas. Logo, sem apoio da liderança de Jair Bolsonaro e filhos, Nicolas vai acabar como o MBL. Vai acabar ensaiando independência. Dá pra colocar aqui, é isso? Né? Tipo, irmão, atualiza. Mas tudo bem, né? Não vou entrar em discussão. Não vou. Isso aqui é pra ver eles se guerreando aqui. Vamos nessa. Só te digo uma coisa. Se por acaso o Nicolas começar a se portar que nem a Ana Campanholo, não vai ser bom. Se quer participar do time, tem que seguir as diretrizes do treinador. Quer fazer diferente, muda de time. Senhora Aguiar. É sempre tia, né, rapaziada? E assim, a Ana Campanholo é a deputada do Nicolas nessa eleição. Eles são a mesma coisa. A Ana Campanholo só agiu como agiu durante todos os últimos meses por causa do respaldo do Nicolas. Esse era o jogo combinado, a dobradinha. Ela é a líder da bancada do nicolista em Santa Catarina. Então eles ficam, se ele agir como ela, minha filha, acorda, senhora Aguiar, acorda, caralho, tá na tua frente. Sim, aquele ali tá em 2019. Nicolas foi a minha maior decepção. Eu o considerava minha voz. Agora se mostra um Judas bem inteligente. Kátia Pérez. Cara, tá todo mundo anti-nicolista, tá? Eu achei que eu veria mais nicolistas aqui. Ixi.
Caramba! Isso, ele tem fãs difusos e grande audiência, mas ele não tem militância. E pra perder fã é muito mais fácil do que pra perder militância. Ó, Nicolas se perdeu. Eduardo e Carlos não são covardes. Vamos tentar achar nicolistas aqui. Ó, deslealdade é algo que o público bolsonarista não aceita. Pois é, vai virar João Dória, hein? Alguém fez uma análise complexa. Completamente imprevisível. A política é um sistema complexo que só temos acesso a um pedaço muito pequeno para observar. No fim, possivelmente vencerá quem os dirigentes do partido do Centrão quiserem, é verdade. Valdemar Costa Neto irá definir o vencedor. Talvez hoje a família Bolsonaro, porque o Nicolas não pode concorrer para presidente. Daqui uns anos, talvez o Nicolas a ver. Uma análise sóbria aqui. Parece que o Nicolas tem que esperar até 2034 para concorrer à presidência. Até lá muita água rolou, meu amigo. Até lá essa treta aqui já explodiu 7 vezes. Ó, Nicolas perde mais. Quando a bolha do X furar a bolha do Instagram, muitos conhecerão o lado do Nicolas que ainda não conhecem. Caramba, muito bom. Gosto do Nicolas, mas andou dando umas pisadas. Fico com os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro geralmente se pautam pela verdade. Caralho, velho, o Nicolas tá sendo tratorado. Quando eu entrei aqui, tinha mais nicolista. Ó, eu fico, caralho, não tem nicolista. Cadê? Claro que os filhos, ele só queria ser um deles. Ó, finalmente, uma nicolista. Eu fico com o Nicolas, apesar de gostar do Carlos, mas vejo os filhos do Bolsonaro como o maior problema que ele tem. Ô louco sou. O Bolsonaro, quem não tem internet não conhece o Nicolas. É, tem bastante gente com internet hoje em dia. Quem é Nicolas? Sou Bolsonaro até o fim. Ó, nossa, finalmente aqui o nicolista. Nicolas DM é o nome dele, assinado a tia do Zap. É tipo Grenal, torce pela briga. Nicolas só perde pra Bolsonaro pai. Boa análise, tá? Se o Bolsonaro pai entrar no jogo, meu amigo. Nicolas é maior que todos os filhos do Bolsonaro juntos. Nicolas não serve para limpar o sapato do Eduardo. Aqueles mesmos filhos que atrapalharam o governo do pai, Nicolas vence. Bom, enfim, rapaziada. São 600 fucking comentários e subindo. Causei uma intriguinha aqui, tá? Dei uma brincada. Ai, que diversão, que delícia! Então é isso, rapaziada. Bolsonaristas e nicolistas estão rachados. Vamos colocar assim? O bolsonarismo rachou. O bolsonarismo rachou entre nicolistas e bolsonaristas. Essa é a realidade e acompanhe o canal pra gente monitorar essa situação, tá? Os próximos capítulos serão bem interessantes. Bem interessantes.